Hoje nós vamos estudar a carta de Judas e nós vamos estar lendo apenas os 4 primeiros versículos. Judas é muito difícil encontrar, é uma folha só, mas começando de dar para frente fica fácil, né? Anti-Apocalipse, a gente encontra a carta de Judas. Tem uma parte na Bíblia que é menor que ela aí. Filemônia. Então vamos lá. Nós vamos ler Judas 1, versículo de 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defenda a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela liberdade que temos de ler e estudar a tua santa palavra, que possamos aprender um pouco mais com a assistência do teu Espírito Santo, que aqueles que estarão nos acompanhando nas redes sociais recebam a mesma operação do teu Espírito, para que a verdade do Senhor chegue não somente à mente, mas também ao coração, para que haja conversão, para que haja renovo, edificação do povo do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a carta de Judas, ela é dividida da seguinte maneira, nós podemos dividir da seguinte maneira. Esses primeiros versículos nós vemos, o versículo de 1 ao 4, seria então a introdução da carta. Hoje nós vamos apenas falar e meditar na introdução da carta de Judas. Depois nós temos do versículo 5 ao versículo 16, é tratado a respeito do destino dos ímpios. Do versículo 17 ao 23, como defender a fé, e depois nós temos do versículo 24 ao 25 a conclusão da carta. Então nós vamos depois trabalhar cada tópico dentro do seu tempo. A autoria da carta, Judas, não o Iscariotes, né? Mas Judas aqui é o irmão de Tiago. Alguns entendem que seria o Judas, aqui seria o Tadeu. Outros, geralmente os cristãos evangélicos, entendem que seria o irmão do Senhor. Há essa divergência, né? A tradição mais antiga defende que Maria tinha permanecido virgem, portanto aqui esses irmãos seriam meio irmãos de Cristo, de um possível casamento anterior de José, mas os evangélicos têm uma compreensão um pouco diferente desse assunto com relação à maioria dos cristãos católicos.
O propósito da carta é porque havia introduzido ali alguns falsos mestres com ensinos distorcidos que infiltraram na igreja e começaram a disseminar alguns assuntos ali. Então esse propósito é alertar a igreja com relação a esses falsos mestres. Essa carta ela está dentro de uma classe de cartas que está dentro de uma classe de cartas que é conhecida como epístolas gerais, ou epístolas católicas, ou epístolas universais, ou seja, ela não tem um endereço definido ali para uma igreja local, mas ela tem uma abrangência maior com relação ao objetivo da carta. Teria sido escrito possivelmente no ano 66 depois de Cristo, a data mais ou menos provável que ela tenha sido escrita. Bom, nós precisamos já de imediato comentar alguns erros de algumas interpretações que são feitas em cima dessa carta, para a gente deixar de lado esses erros e já começar a trabalhar aquilo que realmente nós precisamos compreender em relação à carta. Tem sido ensinado que essa carta não foi escrita para os cristãos dos tempos de Judas, que essa seria na verdade uma carta profética endereçada para os cristãos dos últimos dias, na visão de alguns dos nossos tempos, que não seria alguém dos dias de Judas. Essa é uma informação que não é correta. Nós vamos perceber aqui, à medida que nós formos trabalhar os versículos, irmãos vão perceber que essa não é a informação correta. A igreja que recebeu essa carta tem um propósito, como já disse anteriormente, tinha se infiltrado no meio da comunidade alguns falsos crentes ou falsos mestres que estavam disseminando heresias no meio da igreja. Então eles precisavam ser alertados desse risco e também ser despertados para batalhar pela fé, verdadeira. Então, esse é um ensino equivocado. Um outro ensino que também é um ensino equivocado é que nós vamos ver ali que quando é alertado para a gente trabalhar a respeito de batalhar pela fé, é ensinado que essa fé está relacionada à experiência cristã, ou seja, aos dons espirituais, à experiência sobrenatural, mas não é isso que essa fé quer dizer. Nós vamos trabalhar também essa questão dessa fé para que os irmãos entendam melhor, né? A salvação comum, que esse termo que vai aparecer em salvação comum, é ensinado equivocadamente que se trata da salvação no corpo. Os irmãos entenderem também que não tem nada a ver com salvação no corpo, e nós vamos trabalhar essa questão também. Feito essas observações, e aqui nós já falamos sobre a epístola ser uma epístola geral, então vamos aqui falar um pouco dessa heresia que estava ali sendo infiltrada no meio da comunidade. Que heresia era essa, para a gente entender esse pano de fundo, esse contexto, para a gente compreender melhor a carta. A heresia aqui está muito ligada com o gnosticismo. O gnosticismo era um pensamento filosófico dualista, que tinha assim a compreensão de que a matéria ela é má e o espírito é bom. Então essa filosofia, esse pensamento filosófico, ele afetava a teologia da criação, a
teologia bíblica da criação era afetada por esse pensamento. Por quê? Se a criação é algo, se a matéria é má, então o Deus não poderia ter criado essa matéria má, né? E também afetava a cristologia. Por que afetava a cristologia? Porque eles ensinavam que uma vez que a matéria é má, Cristo não poderia ter vindo em carne. Então o corpo de Cristo, na verdade, não era um corpo humano, tinha apenas uma aparência de corpo humano. Porque se ele era o Verbo encarnado, o Verbo não poderia ter a forma da carne, de matéria, porque a matéria seria má. E é exatamente nisso que os irmãos vão lembrar que o apóstolo João, quando escreve a sua carta, e ele fala a respeito dos anticristos, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Percebem que esse era o grande problema da heresia, das heresias que estavam ali perturbando a igreja do primeiro século. E não somente isso, ele tinha também de lidar com relação aos judaizantes. Nós estudamos a outra epístola geral, que é a carta aos Hebreus, nós estudamos, e nós vemos como que a questão dos judaizantes também afetava muitas vezes a fé cristã, né? O ensino correto da vida cristã. Então esse era o contexto, esse era o pensamento. A heresia do gnosticismo tinha entrado de forma ali sorrateira. Nós vamos perceber, quando nós vamos estudar também a carta de Pedro, que a sua segunda carta ele trabalha também esse mesmo contexto. É muito parecido a carta de Judas com a carta de Pedro, porque ele fala de falsos mestres também, que estavam ali sorrateiramente introduzindo o quê? Heresias no meio da igreja. Vamos falar um pouco aqui sobre essa questão do Judas, irmão de Tiago. Vamos abrir Mateus capítulo 13, Mateus 13, 55. Mateus 13, 55 diz assim: eu vou ler o 53. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. E todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Então aqui você tem uma citação dos irmãos de Jesus, que na teologia protestante seria irmãos. Maria teria tido sim outros filhos, e esses então seriam irmãos de Jesus, né? Mas na teologia católica seria irmãos por parte de pai, assim, e não por parte de mãe, uma vez que na teologia católica Maria teria permanecido virgem o tempo todo. Aí nós temos um outro texto, que é Marcos 6, versículo 3. Marcos 6, versículo 3 também confirma a mesma citação, né? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e seu Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós.
e sentiam-se muito ofendidos. Agora, eu vou fazer uma outra leitura com os irmãos de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos lá, veja bem. Capítulo 1, versículo de número 13. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Prestaram atenção que nós temos aqui citação de 2 Tiago na lista aqui dos discípulos? Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus e Tiago, filho de Alfeu. Agora, vamos continuar lendo o versículo 14. Todos eles quem? Essa lista foi dita aqui, né? Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de quem? De algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Se os irmãos de Jesus lá, Tiago, foi citado lá no Mateus 13, no Marcos 6, fossem esses aqui, os apóstolos aqui, eles não precisavam ser citados aqui, seriam incluídos ali. Então aí é um ponto a mais na afirmação protestante que Maria teria tido outros filhos, porque aqui é citado anteriormente, os primos de Jesus foram citados na lista anterior, entendeu? Então é só essa observação aqui, nós não vamos focar nesse detalhe, porque não é o nosso propósito aqui. Pastor, tem uma passagem que fala, citando sobre Jesus, o primogênito de Maria e José? Sim, tem. Lucas, no capítulo, no início de Lucas ali. Então seria o primogênito. Ele é o primeiro de outros. Então seria um filho único, né? E daí já dá talvez uma. É porque Daí já poderia dar um indício de que sim, ele teria. sim, Ele não teria outros irmãos. sim, mas nem sempre o primogênito quer dizer primeiro, assim, quer dizer único, perdão, nem sempre o primogênito quer dizer único. Por exemplo, eu não sei aqui falar o certo, mas existe um relato no túmulo de alguém que morreu ao ter o seu filho primogênito. Aí está assim, morreu ao dar a luz ao seu primogênito. Ou seja, ela morreu, não teve outro filho, mas no entanto o primeiro filho foi colocado como primogênito. Então nem sempre a palavra primogênito significa que teria mais filhos. Aí nisso você tem um ponto que fica no meio do caminho. Você pode ser tanto para um lado como para o outro. Aí você tem uma expressão que José não conheceu Maria até que ela tivesse dado. Então quando coloca assim, até que, dá a entender que a partir daquele momento ele a conheceu. O verbo conhecer aqui é
no sentido de intimidade sexual. A teologia, eu ouvi um padre católico dando uma explicação, um debate sobre esse assunto, dizendo que o conhecer ali é ver Maria despida, como ele ajudou no parto, então naquele momento ele viu Maria despida. As pessoas simplesmente querem se fazer a palavra, como o Senhor mesmo diz, forçar às vezes o texto para faz sentido nenhum, né? Ele fala aqui de provar. Às vezes ele fala que fez várias coisas. Antigamente era comum esses antigos quando chegava lá, as coisas já estavam boas, né? O que é que você queria ajudar? eu quero aqui veja bem, aqui no versículo de número 1, nós lemos o seguinte: eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama, chamados por Deus o Pai, que os ama, e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um chamado. Na questão da salvação, na soteriologia, nós temos o que? Eleição e predestinação. Deus elege e Deus chama para a salvação. Então, quem chama é o Deus Pai, é Ele que faz o chamado. A teologia calvinista vai defender que esse chamado é um chamado eficaz. O que seria um chamado eficaz? Embora o convite é geral para todas as pessoas, o chamado para a salvação é um chamado que acontece no interior, e esse chamado só pode acontecer na vida dos eleitos, e é eficaz porque é irresistível. Quando Deus chama, é impossível que a pessoa diga não, é irresistível. Na teologia arminiana, que é o que nós não estamos presos à questão de Calvino e Armínio, mas é uma forma que a gente entende se encaixa um pouco melhor. Então, na teologia arminiana, o chamado de Deus vem sempre do Pai. Ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai não o trouxer. Então, o homem por si só, ele jamais vai até Deus. Ele precisa mover do Espírito para fazer esse chamado e libertar o seu arbítrio para que ele possa então corresponder ao chamado. Na teologia arminiana, o homem, agora tendo o arbítrio liberto pela graça, ele pode dizer sim ou dizer não ao chamado de Deus. Aqui nós vemos que Judas fala que aos chamados, porque está fazendo a referência aos cristãos, né, chamados por Deus, Pai que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo, ou seja, que são cuidados ou preservados por Jesus Cristo. Aí entra a ideia também da soteriologia, da preservação dos santos, como que isso é revelado nas Escrituras. Para os calvinistas, todos os salvos não podem se perder, porque eles são guardados por Cristo Jesus. Se eles são guardados por Cristo Jesus, e Jesus diz que aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora, então não tem como tal pessoa perder salvação. Mas nós vamos compreender isso um pouco mais adiante, que quando Jesus fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, a ideia é de um mendigo que chega na porta de um príncipe e pede auxílio, e aquele príncipe, de maneira nenhuma, recusa socorrer aquele mendigo, de maneira nenhuma lançarei fora. A ideia seria essa. A ideia é tipo assim, que qualquer pecador que vem a Cristo, é claro que não vai por si só, mas que vem por um chamado de Deus,
Jesus jamais vai rejeitá-lo. Aí você tem aquele, ninguém pode roubar a ovelha do Senhor. Ninguém pode, ou seja, o Senhor guarda. Todavia, você trabalha a questão da liberdade, nós vamos ver em outros textos, que enquanto o ser humano está debaixo dessa proteção de Deus, pela fé, ele está preservado, guardado de qualquer coisa, porque Cristo guarda e preserva em meio a qualquer situação. Então eu gostaria aqui de ler com os irmãos o versículo 21 aqui, desse mesma carta, que está dentro desse assunto que nós estamos tratando. Versículo 21 diz assim: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Não, estou lendo. Versículo 21. Versículo 20, melhor. Mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé. Edifiquem-se uns aos outros, ou seja, é o trabalho de discipulado, é o trabalho de ajuda mútua que um cristão deve ter para edificar uns aos outros na fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus. Mantenham-se firmes. Como é que está aí na Bíblia de vocês? O versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. O versículo 20. Mas vocês, amados, é a mesma coisa aqui, né? Porém, amados, na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então veja bem, edifiquem-se, mantenham-se. Então, se há uma exortação para que se edifiquem, para que se mantenham, é porque há uma possibilidade de que isso não aconteça, de que aconteça ao contrário. Porque, embora é a ação do Espírito atuando em nós, o ser humano tem que corresponder a essa ação. Tem até aquele versículo, né, pastor? A gente acaba não conseguindo agora, só vai saber. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Vigie para que não caia. Aqueles que estão de pé, vigie para que não caia. Então, a ideia é nesse sentido. 2 Tessalonicenses 2,13. Quem encontrar aí? 2,13. Sim? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus nos escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. E pela fé na verdade, né? Vamos lá. O 1,24 de Judas também está dentro desse contexto aí de preservação. 1,24 diz assim: toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Então aqui vê que o Senhor é poderoso para guardar o cristão, para que o cristão não caia, porque a ação da graça preserva o cristão.
mas nós temos os outros textos que mostram que o cristão pode cair da graça, né? Se formos olhar Gálatas, por exemplo, vós que sois justificais pelas obras da lei da graça, tende, né? Cair. Nós já falamos sobre o gnosticismo aqui. Agora, existe uma trilogia de Judas que evoca a Trindade aí. Nós vamos ver a expressão aí: misericórdia, paz e amor. No versículo 2: que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. 2 Timóteo 1:2: Paulo trabalha a questão aí da saudação, que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhes deem graça, misericórdia e paz. Então Paulo também faz uma citação de uma trilogia que está bem ligada também a essa saudação de Judas. E o que nós vamos ver? Judas 1:21. Mantenham-se firmes no amor de Deus. Então você tem aí, mantém-se firme no amor de Deus, o Pai. Então o amor do Pai. Vamos lá. Enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia, o Filho. Então você tem o amor do Pai aqui, você tem misericórdia relacionado ao Filho. Agora falta a paz relacionada ao Espírito. A paz relacionada ao Espírito. Aí você tem no 20: mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros na santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo. Aí você tem a presença do Espírito Santo, que é aquele que traz a paz. Então você tem uma trindade presente nessas passagens. Essa expressão da preservação dos salvos, aqui do grego terel, vai aparecer no versículo 1, que nós lemos: os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo, ou seja, a preservação está no versículo 1. O versículo 6: também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Ou seja, aqui também aparece a mesma expressão manter, né? Manter. Versículo 13. Versículo 13: são como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenados para sempre à mais profunda escuridão. Ou seja, eles estão para sempre presos, né, condenados nessa profunda escuridão. Nós temos
no 21 que nós já lemos, enquanto aguarda nosso Jesus Cristo, aí você tem a expressão aí, mantenhamos firmes no amor de Deus. E nós temos no 24 também a palavra guardar de cair. Então aqui você tem essas expressões que tem o mesmo sentido de preservar, ora no sentido para condenação, ora no sentido para salvação. Vamos ver mais uma coisa aqui. Sobre a graça, irmãos. A graça do Senhor Jesus é que mantém o pecador salvo em Cristo. Sem a graça do Senhor, sem a graça, nenhum pecador poderia ser salvo e nenhum pecador iria manter-se salvo, a não ser pela graça do Senhor Jesus. Só que esses falsos mestres, eles estavam fazendo o quê? Estavam ensinando uma graça distorcida de uma realidade, de uma verdade. Eles estavam ensinando que você podia viver uma vida de qualquer maneira, porque a graça tinha salvado, e você que estava preservado pela graça, poderia então pecar livremente. Esse é o grande problema que estava aqui acontecendo. 1 Pedro 1,5, vamos ver o que diz 1 Pedro 1,5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Então, por meio da fé é que Deus faz o quê? Que Deus protege. Por meio da fé que Deus protege. Essa fé nós recebemos como dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a graça é que nos concede fé. Então a graça é que nos concede fé, e é por essa graça que nós somos mantidos, protegidos por Deus. 1 Pedro 1,4 diz assim: eu vou ler uma parte do versículo 3, diz assim: agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Ou seja, a herança de Deus não muda, está guardada. Essa é a esperança que o Evangelho traz para o cristão. 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram e os lançou no inferno, em abismo tenebroso, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Ou seja, aqui está falando de uma mesma perspectiva dos falsos mestres, do risco que os falsos mestres estavam. Por quê? Porque se o Senhor não guardou, não poupou os anjos, mas condenaram os anjos que não guardaram a sua posição, Judas faz exatamente aqui essa mesma abordagem para alertar do perigo de não se preservar na verdadeira fé, ou seja, o perigo de cair numa apostasia, envolver numa heresia, e por causa da heresia entrar para o caminho da apostasia. A graça que esses falsos mestres estavam, portanto, ensinando era uma graça corrompida,
nós vemos aqui em Judas, que diz assim, versículo 4: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Nós já falamos aqui em outras ocasiões sobre a hipergraça, aquela ideia, se você está salvo pela graça, então agora não tem nada que te leve a uma condenação. Então esse é o perigo aqui, dessa graça barata, podemos assim dizer, que não leva o pecador ao arrependimento sincero e uma vida comprometida com o Evangelho. E aí, comprometido com o Evangelho, nós chegamos exatamente no ponto que é a fé. Veja bem, primeira coisa, versículo 3 assim: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos. Alguma Bíblia de vocês aparece a salvação comum? Salvação comum aí? Algumas versões? Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever vocês acerca da salvação, compartilhamos. Salvação compartilhando. Então todos aqui estão salvação compartilhando. Algumas versões trazem salvação comum. Bom, algumas pessoas ensinam que a salvação comum aqui, por causa dessa expressão comum, é a salvação no corpo. Primeira coisa que nós temos que observar é que Judas não está falando especificamente da salvação comum ou da salvação compartilhada na sua carne. Ele não está falando disso. Por que ele não está falando disso? Veja bem o que ele está dizendo. Embora, amados, eu planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto. Então o assunto dele aqui, ele estava pensando em escrever sobre a soteriologia, a forma com que a salvação foi compartilhada, o mecanismo da salvação, como que ela foi compartilhada. E a salvação compartilhada, comum por quê? Porque foi compartilhada a todos de igual forma. Todos os cristãos receberam a salvação da mesma maneira, pela graça do Senhor Jesus. E todos creram da mesma forma. É o Evangelho. Como o Evangelho foi anunciado e alcançou as pessoas. Portanto, era uma salvação compartilhada com todos. E ele não vai falar dessa salvação nesse aspecto aqui. Ele resolve agora tratar de outro assunto, que é o assunto do perigo que a igreja estava, e que agora que os cristãos precisavam batalhar pela fé. Então, essa ideia de que a salvação comum, que é a salvação no corpo, não é o assunto aqui. E aí é o seguinte: entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé, que de uma vez por todas, presta atenção nessa expressão aí, a fé de uma vez por todas foi o que? Confiado ao povo santo. O que significa que essa fé de uma vez por todas foi confiada ao povo santo? Que ela não seria repetida. Ela foi confiada, inalterável. Inalterável. Ela foi estabelecida. Não é a fé no sentido que alguns querem colocar, da experiência que você tem com dons espirituais, com o sobrenatural. Não é isso, embora a fé te leve a isso. Mas a fé aqui é o Evangelho. A fé aqui é as doutrinas cristãs estabelecidas, proclamadas por Cristo e pelos apóstolos, estabelecida, inalterável, de uma vez por todas, para ser vivida em todos os séculos da mesma
forma que foi ensinada pelos apóstolos. Para que em tempo algum falsos mestres viessem de forma sorrateira e trouxessem uma nova compreensão desse Evangelho, ou nova revelação, apontando um Evangelho diferente desse que foi estabelecido, definido, inalterável por todos os tempos. E que o cristão precisava então agora batalhar para preservar o Evangelho, a sã doutrina. A sã doutrina. Com o passar do tempo, eu tenho feito alguns vídeos, irmãos que tiveram a oportunidade de acompanhar, tenho feito alguns vídeos sobre a questão da teologia católica e da mariologia, né? E o que acontece? Muitas das coisas que são ensinadas ali foram inseridas no contexto cristão, mas que não tem nenhum embasamento apostólico. Inclusive, pastor, você quer saber quem é satanista, que até os crentes querem introduzir funk e tal nas músicas gospel. O que aconteceu? Ele acaba sendo uma pessoa muito estudada, para se formar, né? Muitas vezes até melhor, né? Muitos cristãos aí. O que acontece é que o estudo lá que ele estava explicando, que é um gravíssimo que acabou acontecendo, se for pegar a igreja católica romana, naquela época Roma se introduziu várias, tipo assim, crenças, igual o cristianismo. Tu serve um monte de coisa assim, misturou no meio, moderna, que você está lá na Grécia, de Deus mesmo, lá que acredita, tem introduções de Roma, Sim. vários deuses lá, vem trazendo historicamente. Teve muita influência pagã que se produziram ao longo da história da igreja, mas essa abordagem, depois eu converso com vocês sobre isso, que tem um desfoque grande na pouco que eu vi, né, disso aí. Mas veja bem, quando você vai estudar a mariologia, você vai perceber que você não tem um embasamento bíblico para isso. Você vai ter sempre alguma suposta revelação que algum beato teve, de uma experiência com Maria, de uma experiência com o santo, uma nova revelação. Quando eles tentaram explicar, quem não assistiu, eu aconselho a assistir os vídeos lá que eu estou abordando dentro do livro católico, né, que eu estou fazendo a reflexão. Tentaram explicar biblicamente. Eles pegaram o texto e fizeram uma leitura alegórica. Alguém conhece a leitura alegórica? Fizeram uma leitura alegórica para colocar e inserir Maria no contexto. Então, por exemplo, a noiva de Cantar Salomão, a amada de Cantar Salomão, que sempre foi ensinada na igreja, na história da igreja, como figura aplicada à igreja, a partir do século XIV, aí já tinha o dogma da Assunção de Maria, já tinha estabelecido. Aí alguns teatros daquela época, teólogos católicos, começaram a fazer algumas abordagens dos textos bíblicos e encontrar Maria nesses textos. E aí fizeram o quê? A aplicação lá da amada de Cantares seria Maria. E o Salomão seria o Espírito Santo. Em vez de ser a figura de Jesus, como sempre foi entendido, agora seria a figura do Espírito Santo. Porque na teologia católica, Maria, o Espírito Santo é esposo de Maria. Aí você tem a mesma aplicação alegórica ou figurada de Esther, a rainha Esther, figura de Maria. E uma aplicação completamente descabível da unção de Maria, foi o último vídeo que eu fiz, quem não assistiu lá, assiste. Pega a profecia messiânica do Salmo 45,
A profecia messiânica, que nós já estudamos em Hebreus, que Hebreus vai falar que aquela profecia ali era a respeito de Cristo Jesus, recebendo a unção de Cristo Jesus. O próprio escritor inspirado fez a aplicação de Jesus, eles viram Maria. Então você vê forçar um texto para tentar sustentar uma teologia ou um evangelho diferente do evangelho apostólico. E aqui a carta de Judas falou que nós temos que batalhar pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Que santos são esses? Aos cristãos. O evangelho foi dado aos apóstolos, aos cristãos. Aquele evangelho não pode ser alterado. Tem que se lutar por essa fé, batalhar por ela. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que esse evangelho, ou esta fé, ela não pode ser simplesmente uma coisa, um evangelho, como que eu diria, aquilo que é apenas intelectual. Você tem que entender que defender a fé evangélica não é defender apenas a doutrina ou a parte intelectual da doutrina. Não é aquela parte objetiva, mas assim, é a experiência também. Então, defender o evangelho é defender o evangelho que vai além de apenas uma compreensão teológica, mas o evangelho que se torna uma forma de vida, uma forma de viver, uma forma de colocar em prática o que foi compreendido. Pela graça de Deus, nós somos chamados para viver esse evangelho na prática, revelando o amor de Deus na nossa vida, através das nossas ações, da nossa vivência do evangelho, da santidade, do compromisso, do comprometimento com a mensagem do evangelho. Então isso é batalhar pela fé. Não viver de aparência. Não viver, o falso mestre está fazendo o quê? Não, vocês já, pela graça, vocês podem viver à vontade. Então, pode viver uma vida de pecado dentro da igreja, tranquilo. Não é isso que a gente tem visto com muita frequência? E aí nós vamos ver o que Paulo falou quando ele escreveu aos Romanos a respeito da graça salvadora. Romanos capítulo 5, no versículo de número 20. Romanos 5, 20 assim: a lei foi concedida para que todos percebam a gravidade do pecado. Então, primeira coisa, todos têm que perceber que pecado é coisa séria. Pecado não é brincadeira. Pecado é algo grave. Pecado é uma ofensa contra Deus. E essa ofensa contra Deus é grave. Então, primeira coisa, a lei mostrou isso. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. A graça se tornou ainda maior. Ou seja, é aqui que Deus preserva os salvos pela sua maravilhosa graça. Porque ainda que alguém tenha cometido um pecado absurdo, a graça de Deus está acima de tal pecado. E ele pode ser salvo pela graça. O favor de Deus está além disso.
Aí Paulo vai dizer o seguinte: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Pois bem, 6:1, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Aí é uma pergunta retórica de Paulo. Devemos agora continuar pecando, já que a graça é maior que qualquer pecado que eu cometa? Devo agora continuar pecando para que Deus demonstre mais graça? Ele, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, o ensino da graça não é uma liberdade para o cristão viver no pecado. O cristão precisa entender que o pecado é algo sério, o pecado é algo grave, e quando o cristão peca, ele precisa se arrepender dos seus pecados e procurar viver uma vida de santidade. A defesa da fé, nós vamos encerrar aqui o versículo 4, né? É que fala dessa exortação para a gente batalhar pela fé, que nós depois vamos tratar essas questões mais para frente. Então, o que eu queria passar nessa introdução aqui é que nós tivéssemos o quê? Compreender, primeiro, o contexto que a carta está sendo escrita, o risco que estava acontecendo, os falsos mestres, o que eles estavam ensinando, a preservação dos salvos pela graça, mas isso não exclui a responsabilidade humana, ou seja, o homem precisa manter-se ligado a Cristo. Nós podemos lembrar da própria fala de Cristo, quando ele fala assim: eu sou, porque a videira é verdadeira, toda fala que em mim não der fruto, é cortada e lançada fora. Então, tem que estar nele e produzir fruto. O que é produzir fruto? É demonstrar pelos frutos, pelas nossas ações, o fruto do Espírito, o resultado de uma vida realmente convertida e que agora está frutificando para a glória de Deus. Tá certo? Podemos encerrar aqui, entender aquela questão de que a salvação comum não tem nada a ver com a salvação do corpo. Entender isso aí? Inclusive o assunto aqui não é esse, né? E também a fé aqui não tem nada a ver com. Por quê? Tem sido ensinado muitas vezes o quê? A salvação aqui comum, a salvação do corpo. Então, se a pessoa saiu da igreja aqui, saiu do corpo. A fé que tem que ser preservada é a fé que foi recebida e ensinada aqui. Não. A fé inalterada é o Evangelho deixado para os alunos. Compreender isso? Se nós compreendemos isso, nós estamos preparados para enfrentar os falsos profetas, os falsos mestres, e lutar, porque aqui está chamando para uma batalha, lutar pela defesa do Evangelho. É isso que às vezes eu costumo fazer ali no meu canal, de forma respeitosa, sempre lutando pela defesa do Evangelho. Amém? Vamos orar encerrando, os irmãos orem, agradecendo a Deus. Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor por esse tão maravilhoso. Muito obrigada por esse momento em que o Senhor tem aberto os nossos olhos para a verdade que está em Ti. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo continue fazendo a obra necessária na nossa vida, para que a gente possa dizer que a gente tem aprendido de fato o Teu Evangelho. Somos gratos ao Senhor por esse momento, e assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos.